Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no seu canal História e Cristianismo, o canal de formação sobre a história e sobre o cristianismo. Quantas vezes você já ouviu falar da palavra fariseu? Quantas vezes você associou essa palavra a hipócrita? Ele está muito presente aí nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, sobre o grupo dos fariseus. As duas grandes fontes para estudar os fariseus, a primeira eu já falei, que são as escrituras, principalmente os evangelhos, mas também o Ato dos Apóstolos, lembrando aí que Paulo era de formação farisaica, mas também nós temos aí um escritor do século I chamado Flávio Joséfo, a nossa grande fonte. Flávio Joséfo, que por coincidência também aí era um fariseu. Então ele vai descrever para nós as características principais desse grupo. Assim como outras escolas de pensamento teológico do século I, como Saduceu, Zelota, Essênio, os fariseus eles aí surgiram no século II a.C., na época de uma guerra dos judeus contra os gregos, chamada aí a Guerra dos Macabeus. Portanto, é muito provável que os fariseus surgiram aí de um grupo de piedosos chamado Hassidim, que lutavam aí contra a helenização do povo judeu. Mas durante a vida de Jesus, os fariseus eles se tornaram a principal escola de pensamento do judaísmo na Palestina. Juntamente com os saduceus, eram as duas grandes escolas. Só que essas duas escolas, os fariseus e os saduceus, aí se rivalizaram nessa influência. A palavra fariseu, ela tem origem aí na palavra hebraica chamada perushim, que significa separados. Separados do quê? Principalmente aí dos pecadores e dos gentios que não cumpriam a lei hebraica. Os fariseus eram muito ligados aí à lei hebraica, a lei de Moisés, que eram os 5 primeiros livros que estão na nossa Bíblia, chamada aí de Torá, a norma, a lei. E por isso eles procuraram aí se tornar o novo povo eleito de Deus, o povo principal desse judaísmo, separando-se dos demais e também desses que não cumpriam a lei. Eles, embora fossem de uma classe que podemos dizer média alta, eles não pertenciam à elite como eram os saduceus. Os saduceus vieram da escola sacerdotal, da aristocracia. Enquanto que os fariseus, eles pertencem muito mais aí aos escribas, aos doutores da lei, aos sábios, e tinham uma grande influência sobre o povo. Povo esse que muitas vezes mantinham esses fariseus. Então, uma primeira diferença entre os fariseus e os saduceus está justamente enquanto que os saduceus estão ligados mais à aristocracia, os fariseus eles estão ligados muito mais à classe popular e por essa são apoiados. Uma outra coisa importante a observar em relação aos fariseus é que politicamente eles eram bastante fechados. Eles, quando surgiram, eles vão se colocar contra depois aí a realeza asmoneia, dos asmoneus, que foi aquela monarquia que surgiu a partir dos macabeus. Depois eles se colocam contra o Herodes. Apenas um pequeno grupo dos fariseus apoiaram o Herodes, mas a grande maioria foi contra o Herodes o Grande. E depois eles vão se colocar também contra o Império Romano, a dominação romana sobre a Terra Santa, diferente dos saduceus que serviam aí aos interesses dos romanos ali na Palestina. Um outro fato importante para entender os fariseus em relação aí à doutrina é que nesse aspecto eles eram muito abertos. Diferente dos saduceus, que seguiam as escrituras fielmente, muitas vezes literalmente, os fariseus eles foram bastante abertos na interpretação da lei mosaica. O que significa isso? Significa que eles aderiram também a uma tradição chamada tradição oral. Além daquilo que estava escrito, da Torá escrita, da lei escrita, eles também aí se diziam responsáveis
por todas as tradições que vieram desde Moisés até eles, que eles chamavam de tradição oral. Nisso eles incorporaram, portanto, a ideia da ressurreição, acreditavam na ressurreição dos mortos, diferente dos saduceus, que não acreditavam. Acreditavam na existência de espíritos, de demônios, diferente aí também dos saduceus, que não acreditavam. E também eles eram defensores dessa ideia messiânica, da vinda de um Messias que viria libertar o povo dessa situação de dominação que eles sofriam, diferente também dos saduceus. Portanto, era um grupo que introduziu aí bastante novidades teológicas a esses textos, a essa Sagrada Escritura. Portanto, eles não seguiam apenas as Sagradas Escrituras, naquilo que estava escrito, mas também outras tradições. Nesse ponto, os fariseus eles defendiam que a lei de Moisés, ou a fidelidade à lei mosaica, deveria ser realizada principalmente fora dos templos. Não apenas no templo, como defendiam os saduceus, mas que essa lei deveria ser vivenciada no dia a dia. Ou seja, no cotidiano das pessoas, a lei deveria ser buscada. E eles defendiam principalmente 3 grandes pontos dessa lei. Primeiro, a observância do sábado, o sábado como dia sagrado. O segundo, o ritual de pureza, seja a pureza em relação à questão moral, à questão de normas, mas também a pureza alimentar. Só alguns alimentos deveriam ser consumidos. E por fim, defendiam também o pagamento de dízimo ao templo. Eram, vamos dizer, uns 3 grandes pilares. Mas de fato, o que marcava o mundo farisaico era essa obediência e essa autoridade na interpretação das leis de Moisés. Portanto, os fariseus eles eram grandes professores da época nessa interpretação e eram aí os grandes responsáveis pelas sinagogas. As sinagogas elas surgiram no mundo judaico principalmente depois do exílio da Babilônia, século VI, onde o templo não existia mais. Então essas pequenas escolas teológicas e de educação foram aí a grande defesa que esses fariseus buscavam, então ensinar nessas sinagogas, eram os grandes responsáveis, e aí a influência maior sobre esse povo. Podemos dizer, portanto, que esses fariseus eram ao mesmo tempo uma corrente de pensamento, era um movimento social ligado muito aos pobres, ao povo, né? Não aos pobres, ao povo, e também aí uma escola política religiosa. Então são essas características. Um outro aspecto que nós não podemos esquecer é que enquanto setores do mundo judaico defendiam a helenização da cultura, quer dizer, a maneira de pensar dos gregos, os fariseus não. Eles defendiam então aí as normas e as culturas hebraicas. Então era a defesa do hebraísmo, né, do judaísmo frente a essas novidades do mundo helênico. É um ponto também aqui que nós podemos destacar. Então, para a gente fazer um pequeno resumo aqui, podemos observar que os fariseus eles se distanciam dos saduceus na questão política, porque os fariseus não apoiam essas dominações, eles são teologicamente mais abertos, eles buscam então novidades, a interpretação não só da escritura, o que está escrito, mas também aquilo que a tradição oral trouxe. É um movimento mais próximo e mais influente em relação à população, foge desse mundo da elite. É um mundo que não aceita essa inculturação do grego às tradições e à cultura hebraica, é outro ponto também importante. E eles dão menos importância ao templo do que os saduceus. A religião para os fariseus ela não acontece apenas no templo, ela acontece no cotidiano. E segundo Flávio Joséfo, foi a principal escola, a escola que mais influenciou o pensamento do mundo hebraico no século I. A influência dessa escola vai desde o século II a.C. até o ano de 70, quando o Império Romano então destrói o templo e a cidade de Jerusalém. É interessante observar que depois que o Império Romano ele vence a guerra contra o judaísmo, a guerra que começou no ano de 66 e vai até 73 mais ou menos, o mundo farisaico foi o único mundo que surgiu, que continuou existindo, além daquelas outras seitas que desapareceram. Então o mundo farisaico e também uma corrente nova que está aparecendo, que é chamada aí de cristãos, serão os 2 únicos grupos pós-70. E por que que a Bíblia nos apresenta aí os fariseus como hipócritas? E lembrando aqui que os fariseus eles buscavam muita ideia de justiça social, da liberdade humana,
eles eram defensores da liberdade humana, mas também aí do destino, né, a parte de Deus. Mas é importante observar que eles eram defensores dessa liberdade humana, da igualdade humana, da redenção do povo judeu, mas também da redenção de outros povos que seguissem a Torá. Então, por que a Bíblia nos apresenta aí os fariseus como víboras, como hipócritas, principalmente no Evangelho de Mateus? A questão é que depois do ano de 70, o espaço, né, geográfico da missão ficou sendo aí disputado por fariseus e cristãos. Então o Evangelho de Mateus, principalmente, que está disputando esse território de missão com os fariseus, vê nesse grupo aí um grupo que impede o crescimento do cristianismo. Por isso mesmo que o Mateus, principalmente o Evangelho de Mateus, coloca eles nessa condição de ser víboras, de ser hipócritas, ou seja, o Evangelho de Mateus coloca na boca de Jesus aquilo que a própria comunidade sentia. E o outro motivo é que esse grupo dos fariseus, eles apresentam uma certa arrogância ao querer se separar dos outros, ao se querer colocar dentro de uma pureza legal maior do que os outros. Eles então também trazem essa arrogância, o que afasta eles dos demais membros da comunidade judaica, o que leva para eles também essas críticas muito fortes que foram verificadas aí no século I. É isso aí, espero que tenha gostado dos fariseus, divulguem para as pessoas para que elas possam também ter acesso aos nossos vídeos. Curtam, compartilhem e inscreva-se na nossa página História e Cristianismo.